Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 3 de março de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Ezequiel. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Ezequiel capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 49. Que Deus nos abençoe. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia como edifício de cidade, para o lado do sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como a do bronze, estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais media 1 côvado, e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, 1 cana, e a altura, 1 cana. Então veio a porta que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, 1 cana de largura, e o outro limiar, 1 cana de largura. Cada câmara tinha 1 cana de comprimento e 1 cana de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. O limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 1 cana. Também mediu o vestíbulo da porta interior, 1 cana. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados. O vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A porta para o lado oriental possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares deste lado e do lado mediano, o mesmo. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada 13 côvados. O espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. Cada câmara tinha 6 côvados em quadrado. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Mediu a distância até aos pilares, 60 côvados, e o átrio se estendia até os pilares em redor da porta, desde a dianteira da porta da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. Havia 50 côvados. Havia também janelas com fasquias fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e da mesma sorte para os vestíbulos. As janelas estavam à roda pela porta de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior. Eis que havia neles câmaras e um pavimento feito no átrio em redor. Defronte deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas era a par do comprimento das portas. Era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior. Por fora, 100 côvados do lado leste e do norte. Quanto à porta que olhava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura.
As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela. Essa porta do átrio interior estava defronte tanto da porta do norte como da porta do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados, o comprimento do vestíbulo, e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas. Os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras esculpidas, uma de um lado e outra do outro, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o sul, e mediu de porta a porta para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram segundo estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento dos vestíbulos era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia vestíbulos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente, e mediu a porta, que tinha as mesmas dimensões, também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos, segundo estas medidas. Havia também janelas em redor dos seus vestíbulos. O comprimento dos vestíbulos era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus vestíbulos olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, e a medida tinha as mesmas dimensões. Também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos, e as suas janelas em redor. O comprimento do vestíbulo era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados. Os seus pilares olhavam para o átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua câmara e a sua entrada estavam junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam o holocausto. No vestíbulo da porta havia 2 mesas, de um lado e 2 do outro lado, para nelas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro, junto à porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham o instrumento com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos de 4 dedos de comprimento estavam fixados por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oblação. Fora da porta interior estavam 2 câmaras dos cantores, no átrio de dentro, uma do lado da porta do norte e olhava para o sul, outra do lado da porta do sul e olhava para o norte. Ele me disse: esta câmara que olha para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, mas a câmara que olha para o norte
é para os sacerdotes, que têm a guarda do altar. São estes os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se chegam ao Senhor para o servirem. Ele mediu o átrio, comprimento 100 côvados, largura 100 côvados, 1 quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo, 5 côvados de um lado e 5 do outro, e a largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 do outro. O comprimento do vestíbulo era de 25 côvados e a largura de 11, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Ezequiel. Oremos. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, graças te damos, Santíssimo, por mais um dia. Graças te damos por mais uma semana que se inicia. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor e por nos permitir estarmos aqui falando contigo. Paizinho, nos abençoe, nos guarde, dai-nos uma semana de paz, de cuidado, de amor, de bênçãos infinitas na tua presença. Pedimos, Santo Deus, pelos nossos filhos. Continue guardando e livrando do mal. Abençoe os nossos cônjuges e toda a nossa parentela. Estenda, Pai Santo, da tua graça e da tua misericórdia sobre suas vidas. Pedimos, Pai, por todos que têm participado deste devocional, que o Senhor continue a derramar bênçãos, paz, saúde, prosperidade, vitalidade e que cada um, Pai Santo, continue buscando no Senhor solução para todas as suas situações. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da Jennifer, Pai. Ela precisa passar no oncologista. O Senhor, que é o médico dos médicos, continue, Senhor, a tratá-la, a restaurar a sua saúde. Faça tudo, Pai Santo, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Pedimos, Pai Santo, pelo Alexandre Zan, pelo teu servo Jefferson, pelos pedidos da Glória, da Maria de Lourdes, da Maria Belmira, da Francinalva Alencar, do Luiz, do Jorge Sonata, da Gaele, da Marielle, da Shirley, do Nelson, do Mateus. Visita, Senhor Jesus, a Maria Celeste, seu filho, a Amanda, seus filhos Elias e a Mirella. Dai, Senhor, libertação a Estela. Liberta, Senhor Jesus, a Mariana. Restaura, Senhor Jesus, os filhos do Valim. Tenha misericórdia da Luísa, Pai. Toma conta da sua saúde, da saúde da sua filha, Ana Luísa. Tenha misericórdia, Pai Santo, da Isabel Rosa, da Andréia. Dai cura, Senhor Jesus, a Andréia, a seus pais, a seus irmãos. Faça a tua vontade, Pai Santo. Visita a Marli Aparecida, sua família. A Marina Fernandes, Pai. Tenha misericórdia do Reginaldo, que o Senhor visite esse jovem e restaure essa sua vida. Faça a tua vontade. Pedimos também, Senhor, pela nossa querida irmã Malu. Visita a tua serva, dai saúde, dai paz, visita seus filhos. Faça, Senhor Jesus, o mover do Espírito sobre a família da Malu. Continue, Senhor Jesus, sustentando a tua fé, com toda paz, com toda alegria, vinda do Senhor. Toma conta, Pai Santo, de cada pedido. Conforta, Senhor Jesus, cada coração. Abra a porta, Senhor, para aqueles que estão desempregados. Abençoa, Pai Santo, aqueles que têm seus negócios próprios. Aceita, Senhor, o nosso clamor em favor da nossa nação. Dai paz, Senhor Jesus, ao mundo. Esteja, Senhor, conosco durante toda a nossa jornada, fortalecendo a nossa fé e nos dando uma vida transbordante no Senhor. Tudo isso, Senhor Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amém! Agradeço por você estar orando comigo. Lembre-se, a oração tem poder para mudar histórias. Se você quer receber mais devocionais como este, deixe seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, assim você receberá as notificações de novos conteúdos. Sua presença aqui é muito importante para a nossa comunidade. Aproveite e envie o link deste vídeo no seu grupo da família ou de amigos. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Não se esqueça, deixe seu pedido de oração nos comentários, que estaremos intercedendo por você. Um forte abraço e fiquem com Deus.
Até amanhã, se Deus quiser.